Oi, gente! Essa vez eu demorei pra voltar, mas realmente não tem condições de fazer o tarô como eu tava antes. Eu tava muito ocupada. Muito, 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 muito ocupada, graças a Deus. Então vamos aqui dar uma olhadinha. Como é que tá a sua vida? O que, que a espiritualidade tem como conselho pra te dizer? Tá? Pode sair coisa de namorado ou namorada, depende se você é um homem ou se você é uma mulher, se você é gay, se você... Depende, mas vamos dar uma olhadinha, tá? E aí, espiritualidade? Aqui mostra que você tá querendo iniciar alguma coisa, você tá querendo começar, isso tá trazendo um pouco de ansiedade, mas você não precisa se preocupar não, que você tá sendo muito, 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 muito protegido pela sua ancestralidade. Para quem acredita, né, nos guias, para quem tem seus orixás, aqui, para mim, o sol representa Oxalá e também representa todos os outros orixás. Por quê? Porque eles são os 7 raios do sol. Então, assim, tem muita verdade vindo, você tá tendo mais clareza do que você quer pra sua vida, você tá tendo mais clareza de quem você quer colocar na sua vida, mas tá tendo uma certa ansiedade, como se fosse assim, por que eu perdi tanto tempo? Por que eu perdi tanto tempo em pensar da maneira que eu tô pensando? Por que eu atrasei tanto esse processo de autocura? Ó, a cura. Então você tá querendo cuidar mais da sua família ou da sua saúde para quem não tem filhos. E a espiritualidade diz: cuide da sua saúde, cuide dessa sua ansiedade que a carta do cavaleiro traz. Não adianta você querer meter o cavalo, né? Como é que fala essa expressão? É em francês, chariot devant les chevaux devant le chariot. Esqueci, gente. Não adianta você atropelar o tempo. Você tem que ir com calma. Então, assim, dá pra ver que você tá querendo iniciar alguma coisa, dá pra ver que você tá querendo investir, de repente, até na própria espiritualidade, você tá querendo investir na espiritualidade, você tá querendo trabalhar com isso. E é algo que, se você for trabalhar com a espiritualidade, se for o caso aqui, você tem ancestrais que já trabalharam com isso. Então, aqui, ó, você vê muitos obstáculos, né? Só que no meio dos nós aqui, do matagal, você tem a flor, né? O trevo de 4 folhas, na verdade. E o trevo de 4 folhas, ele diz o quê? Ele diz que você tá com muita sorte. Aqui tem muita gente que é filha de Oxóssi, Ossain, ou Oxalá. E tem gente que é filho de Exu Orixá. Então você vê muito problema, por quê? Porque é uma pequena depressão. É como se você estivesse numa pequena depressãozinha. Mas isso pode ser, se você é mulher, pode ser hormonal. Se você é homem, pode ser que você tá muito nostálgico. Você tá muito pensando assim, poxa, antes era tão mais fácil, por que eu não fiz antes? Por que eu não terminei essa faculdade quando eu tava novo? Por que eu não casei com fulano de tal e fui me meter com fulano outro? Tá tudo certo, gente. Aqui também tem filhos de Oxum, tá? Então, Oxóssi, Ossain, Oxum, Oxalá, Exu Orixá. E aqui mostra que você tem a chave para abrir qualquer porta, de tirar qualquer dificuldade da sua vida. E eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Certeza absoluta. Aqui, ó. Você tem abertura até financeira. O financeiro vai melhorar, tudo vai melhorar. A partir do momento que você tirar essa ansiedade, deixe as coisas fluírem. Você, por conta desse karma que você passou antigamente, você anda muito desconfiado de tudo e de todos. E isso é um problema, porque existem pessoas que vão entrar na sua vida para lhe ajudar e você não tá mais confiando em ninguém. É como se você só confiasse na espiritualidade. E olhe lá. E olhe lá. Ainda tem muita gente que você não confia. Eu te entendo, porque às vezes realmente tem muita gente que abusa. Tem muita gente que faz de uma maneira, né, que a gente perde total vontade de continuar. Mas você pode trabalhar sozinho, você tem base suficiente para entender a sua espiritualidade. Às vezes a nossa espiritualidade, ela não é para ser de uma religião, né? Até porque
Bom, enfim, não é porque você tá numa religião que você é uma pessoa boa, né? Hitler, por exemplo, ele era católico e vegetariano. Então, assim, a gente precisa entender que às vezes a nossa espiritualidade é conosco, que a gente precisa se encontrar, que a gente precisa se curar. Porque tem muita gente que utiliza, por exemplo, eu tive vários problemas, estou indo num lugar para ficar melhor. Aí existem pessoas que vão utilizar contra você, que nem aqueles lugares que, não, tem um centro de escuta aqui que podem conversar com você. Aí depois tem aquela palestra, aí vem aquela pessoa bem tóxica e fica, porque quem faz isso vai pra não sei aonde quando morre. Não, gente, ninguém sabe, ninguém nunca voltou pra falar, ninguém sabe. Se a sua espiritualidade for conversar com as plantas e abraçar as árvores, faça. Se a sua espiritualidade for ir num centro de umbanda, faça. Se a sua espiritualidade for ir na igreja evangélica, faça. Só não entendo por que você, da igreja evangélica, está vendo aqui ver meus vídeos. Mas tudo bem, pode vir ver, não tem problema não. Aqui tem uma aliança que provavelmente te traumatizou, né? E que chegou ao fim. E por conta dessa aliança, você anda muito desconfiada. Você anda desconfiada de tudo. Você está meio traumatizada. E isso aí, essa ansiedade é estresse pós-traumático, com certeza. Você não tá mais confiando em ninguém, nenhuma das amizades. Todas as suas alianças parecem ter chegado ao fim. É como se você estivesse colocando sabe? Esse aqui é bom, esse aqui não é. Aqui, ó. É como se as pessoas à sua volta, elas fizeram com que você terminasse o seu relacionamento, um amor que você tinha. Mas não se preocupe, viu? Porque aqui você é protegida. Você é protegida pelas pombagiras, os guias de esquerda, né? Os Exus. Aqui tem muito Oxóssi, tem muito Ossain. Então, gente, é aquilo. Bola pra frente. A vida é assim. A gente às vezes tem que encontrar certas pessoas. Dizem que é pra gente quitar os karmas, né? Eu acredito que a gente atraia pessoas que correspondam ao nosso primeiro grupo social, que é a nossa família. Até a gente compreender a nossa família e entender que muitas vezes eles erram por conta da ancestralidade, né? A gente fala que na constelação familiar e na psicologia transgeracional, eu não gosto muito de citar isso não, porque eu acho que as pessoas utilizam mal. Não é que você tenha que que eu tenho que perdoar, senão vai acontecer isso comigo. Não, você tem que aceitar que a pessoa é assim. Porque assim, ficar dando a cara a tapa o tempo inteiro não é bom. Não é bom. E aí, às vezes, você perdoa a pessoa e você acaba volta pra pessoa pra falar com a pessoa. E não é isso que tem que fazer. Você perdoa a pessoa e deixa a pessoa de lado e entende que a pessoa tem problemas psíquicos. Ou problemas de origem outra, né? Da ancestralidade. E aí acaba repetindo. Mas que, infelizmente, a gente não tem muito como mudar as pessoas, né? A gente pode mudar a gente pode mudar a reação da gente perante as ações dos outros. E cada um dá o que tem no coração. Então, o seu novo ciclo tá aí, entende? Vai tudo dar certo. O conselho da espiritualidade é que você perceba, né, que essa sua vontade de ir para frente, ela tá sendo abençoada, você vai conseguir, você vai avançar. Você vai começar esse trabalho novo, você vai começar a trabalhar, você vai avançar, você vai esquecer essas pessoas, mas tem que procurar a sua cura, nem que seja com banhos, ou indo no psicólogo, ou conversando com alguém, mas um profissional. Aqui fala que você é muito protegido pelos Exus, Oxalá, que você não precisa se preocupar, que Ossain também, você tem muito conhecimento das plantas, né? A espiritualidade, ela te diz que você tem que sair dessa tristeza, que você tem muita sorte, você não tá vendo por conta da tristeza que tá em você. E que você tem uma grande prosperidade para receber. A sua família, ou a pessoa kármica que você teve, tá de olho em você. Essa aliança chegou ao fim. As pessoas sabem muito bem que você o amava ou que ele o amava, homem ou mulher. Adaptem. E saiba que a sua guia, a sua protetora, ela cortou tudo de mal, todas as pessoas que fizeram mal para você. E que ela diz para você trabalhar o seu amor próprio e a comunicação. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês.